Então vamos para nossa segunda parte, acredito que parte final aí das revoluções inglesas, daí fica só Revolução Francesa para a gente trabalhar no próximo conteúdo. Então depois de vocês já terem curtido meu vídeo anterior, né, depois de vocês já terem compartilhado, eu já estou bombando lá no YouTube, acredito que eu já sou o top 3 ali mais ou menos. Vamos lá, vamos para a sequência aqui. Então eu vou começar a aula de hoje fazendo aqui indicações cinematográficas, né? Eu tô meio cinéfilo nas últimas aulas, tenho apresentado para vocês aí várias indicações, né? Então é o seguinte, ó, a primeira indicação que eu faço aqui, a da esquerda, é o filme Elizabeth. Ele já é um tanto quanto antigo, né? Apesar de que o outro também, pensando em 2020, ele também é antigo, né? De 2006 o filme. Mas enfim, são dois filmes antigos. Mas o primeiro aí, ele é um pouco mais antigo, né? Eu não sei falar para vocês a data exata, mas é o que eu assisti dos dois, tá? Esse primeiro aí, ele conta para nós aí a história, a saga da rainha Elizabeth, a Elizabeth I, né? A rainha que não deixou herdeiros e que, em virtude de não ter deixado herdeiros, aí nós temos todo esse processo que a gente está trabalhando aí, que culminou com as revoluções na Inglaterra e a implantação, né, da primeira monarquia parlamentarista da história da humanidade, que nos remete ao segundo filme, né? O segundo filme aí, ele nos conta a história da rainha Elizabeth II, aquela que a gente acha que não morre nunca. É... Nossa, até rimou. Não planejei essa rima, tá? Mas rimou. Enfim, ele conta aí um recorte da história da Rainha Elizabeth II, né? Tem que ser um recorte mesmo, né? Porque contar a vida. Ai, que piadinha boba, né? Mas não vou fazer essa piadinha, não. Mas é um recorte da vida da Rainha Elizabeth. Eu fiz uma leitura agora há pouco aí da sinopse, e ao que me parece, até fiquei com vontade de assistir, ele vai contar a história de como que foi, né, como que se processou as articulações dentro do palácio quando da morte da princesa Diana, né? Então até na imagem do fundo aqui nós temos, né, uma referência a Lady Di, né, que era uma princesa plebeia que se casou, né, era uma plebeia que se casou com o príncipe Charles, que é o filho e o herdeiro legítimo do trono da Inglaterra. O casamento deles não deu certo, né? E depois deles separados, ela acabou sofrendo um acidente de carro às margens do rio Sena, na França, e faleceu, morreu, né? Ela estava com o namorado dela, um empresário, Dodge Al-Fayed. Tô lembrando bem as coisas, hein? Enfim, daí é, nos bastidores conta-se, né, que a rainha Elizabeth a segunda aí não gostava muito da Lady Di, já fazia oposição ao casamento do Charles com ela, que tudo aquele lance de uma plebeia que iria virar rainha, etc e tal, né? E só que a Lady Di, né, a princesa Diana, ela era muito querida do povo, né, da Inglaterra e do mundo, né? Se vocês pesquisarem um pouquinho sobre ela aí, vocês vão ver como que ela era uma daquelas personalidades diferenciadas que aparecem de tempos em tempos, né? Então, ao que me parece, o filme ele conta, né, da articulação que houve ali para que a morte dela não passasse despercebida e que, de certa forma, né, o Palácio de Buckingham, né, a rainha, a Elizabeth, ela pudesse utilizar isso daí. Enfim, parece-me que é isso. O filme, eu até fiquei um tanto quanto interessado em assistir. Se for dentro dessa ótica mesmo, com esses bastidores políticos aí, eu diria para vocês que os dois filmes eles casam, tá? Porque esse daqui que eu assisti, né, o Elizabeth, ele também fala de muita questão política, né? Ele trabalha muito os bastidores, né? Os meandros ali, os envolvimentos e as intrigas que foram se criando em torno da personagem, ele, da rainha, dos arranjos políticos que queriam fazer para o casamento para ela, e enfim, que culminou nela resolvendo não casar, tá? Então as duas Elizabeths aí,
salvo o distanciamento temporal, né, grande, mas o nome semelhante aí, e serem duas mulheres que governaram a Inglaterra em momentos bastante significativos, né? Acabam se encontrando nessa questão aí desses meandros políticos, né? Enfim, fica aí a dica, né? Infelizmente esse daqui eu ainda não tenho para subir no Drive para vocês. Esse daqui também não sei se tem. Eu acho que eu não tenho nenhum dos dois para subir no Drive, mas a gente pode depois, né, dar um jeitinho nisso daí. Enfim. Bom, o professor também quis brincar um pouquinho, né? Estava pesquisando aí umas imagens na internet e acabei encontrando aí uns memes que nos remetem à situação que nós estamos vivendo, né? Esse daí eu achei bem legalzinho, né? Não é o caso muito, ou não estou lembrando agora aqui certinho, mas eu acho que é. Eu acho que aí na sala de vocês tem uma galera que curte aí esses, né, esses lances aí desses caras mas é da Coreia, né? Mas Coreia, né? É China, tudo meio perto ali. Brincadeira aí do meme, né? E ele brinca um pouquinho com a questão da história ali, né? Mostrando ali a vestimenta dos médicos durante o período da Idade Média. Mas enfim, daí eu também me empolguei e encontrei alguns memes relacionados aí com a Rainha Elizabeth e esse contexto que nós estamos vivendo, né? A Elizabeth II, a rainha que não morre nunca, né? É, então surgiu vários memes dela aí a respeito, né, dessa situação aí do coronavírus que está assolando muitas pessoas, né? Então, brincadeira aí com o filho dela tendo testado positivo para o coronavírus, né? E olha bem, ó, o cara tem 71 anos de idade, né? Daqui a pouco ele não vai nem conseguir ser rei da Inglaterra se a longevidade dela for muito grande ainda, né? Depois esse daqui, né? Achei também bem legalzinho, né? Nós temos aí um apocalipse no mundo, mas um ser vai permanecer vivo ali, né? Esse ser tá ali para nós em destaque. Gostei dessa daqui também. Daí achei esse daqui, não sei se todo mundo vai se enxergar nesse meme aí, né? Mas é do joguinho Mortal Kombat, né? Quando a gente vai jogando, a gente vai passando os nossos adversários, eles vão ficando e a gente vai subindo na coluninha até chegar no topo aqui e vencer todas as batalhas, né? Então estão brincando aqui com a Elizabeth, né? Ó. Brincam lá que ela sobreviveu, né, ao meteoro, que a chuva de meteoros que extinguiu os dinossauros, passou pelo nazismo, a bomba atômica, agora o coronavírus vai ser fichinha para ela, né? A imaginação não tem limite da galera. E por fim, né, apesar da fala ali um tanto quanto preconceituosa, né, que a gente não pode tratar os idosos dessa forma, mas eu achei legalzinho também esse, né, colocando aí para nós, né, a disputa, né, entre o coronavírus e a Elizabeth, né? E muitas pessoas apostando aí na Elizabeth, né, que ela vai vencer, né? Tomara mesmo que vença, né? Vamos para aquela questão mais prática, né? O professor agora vai para a parte séria. A gente parou na aula anterior trabalhando com. Deixa eu passar isso aqui para a gente não ficar olhando, né, muito aqui para a Elizabeth. Nós trabalhamos na aula anterior, né, algumas fases da Revolução Inglesa, das revoluções inglesas. Eu costumo falar das revoluções inglesas, né, que a Revolução Inglesa, só para a gente lembrar, foi política, foi religiosa, né, tem questões econômicas no meio disso daí, então todo um processo que se articulou e ela tem fases, né? Então nós trabalhamos, né, a questão lá da chegada, né, dos Stuart ao poder, né? O Jaime I e o Carlos I, que tiveram um atrito com o parlamento, desse atrito gerou uma guerra civil. Dessa guerra civil, né, a Revolução Puritana, nós tivemos a implantação de um governo, né, ditatorial, né, que a gente pode chamar ele de ditadura de Cromwell, ou de República de Cromwell, ou de República Puritana, que é o período em que o Oliver Cromwell, o líder, né, da Revolução Puritana, ele assume o controle da Inglaterra, né, ele extingue a monarquia e estabelece ali um governo republicano, de características autoritárias, mas que foi aceito pela população, né, em virtude dele atender os interesses da burguesia. Eu tratei com vocês que a principal medida foi o ato de navegação, que transformou a Inglaterra numa potência mercante, né, numa grande marinha mercante,
nesse período, né? E que isso fez com que o Oliver Cromwell ele permanecesse no poder com uma aceitação, né? Apesar de ter implantado ali um regime autoritário, um regime ditatorial. A morte dele significou a ruína, né, desse período, dessa república, né? O filho dele, o Ricardo Cromwell, não teve a mesma habilidade política que o pai, e a burguesia acabou se articulando novamente, né? Já não tinha mais essa aceitação daquele governo autoritário, daquele governo ditatorial, em virtude do não carisma, né, do Ricardo Cromwell, e aí se estabeleceu-se, né, a ideia de restauração da monarquia. Então essa fase que o professor vai apresentar para vocês agora aqui é o período da restauração monárquica, que nós também podemos chamar aí, conforme está para nós, de a restauração Stuart, né? Entre os anos de 1660 e 1688, né? Que é o período em que a monarquia ela voltou, né, no cenário da Revolução Inglesa, né, das revoluções inglesas. Vejam bem, ó, na aula anterior o professor frisou para vocês, eu ia tomar uma água aqui, mas eu desisti para não ficar visualmente meio estranho, né, tomando água aqui e tal, até mesmo porque minha garrafinha não é muito bonita e tipo eu não posso manchar minha imagem, né, no YouTube, né? Precisava estar com uma garrafinha mais assim temática, mais legal. Essa aqui não é muito legal, então eu desisti. Brincadeira, tá? Bom, vamos para a série de novo, voltou, opa, voltando aqui. Então, na aula anterior, o professor comentou com vocês lá do nome, né, dos carinhas, né, dos Stuarts que chegaram ao poder na Inglaterra. Jaime I, Carlos I. Carlos I foi o que foi decapitado, que vivenciou todo o processo ali sangrento da Guerra Civil, né? Só que isso não eliminou a família real dos Stuarts, né? Então a gente está observando que na restauração monárquica os Stuarts voltam, né? É como se os burgueses eles tentassem fechar um acordo novamente com a família dos Stuart, né? Chegasse assim, ó, vamos colocar vocês de novo no trono, desde que vocês se submetam aí àquilo que a gente quer para a Inglaterra, né? Aquela ideia da burguesia ter participação política, tá? E o sucessor ou sucessores que vão chegar agora dos Stuarts, eles possuem os mesmos nomes que os primeiros Stuarts que tiveram no poder antes da Revolução Puritana, tá? Só que agora a gente vai inverter a ordem, né? Se lá era Jaime I e Carlos I, agora é Carlos II e Jaime II. Vocês vão observar isso daí. Só tô chamando a atenção de vocês porque assim, tipo, não tá errado, tá? De repente, se confundiram os nomes. Não eram os mesmos nomes. Era muito comum nessa época, né, de monarquias, os herdeiros eles terem o nome dos seus antepassados, né? Até mesmo por causa muitas vezes da glória que foi o antepassado. Então, ó, a gente vai ver lá na França Luís XVI, né? O que significa 16? Que antes desse Luís, que nós vamos trabalhar na Revolução Francesa, tiveram outros 15 reis da França que se chamavam Luís, tá? O mais famoso para nós é o Rei Sol, né, o Luís XIV, certo? Então, era muito comum esses nomes eles se perpetuarem, tá? Principalmente daqueles que iriam chegar ao trono, né? Daquele que era o herdeiro legítimo do trono, tá certo? Bom, o que a gente tem aqui de cenário para o professor desenhar para vocês antes da gente passar para essa questão do que eu coloquei na apresentação, tá? Bom, o cenário é um cenário, digamos assim, de jogo político mesmo, tá? A burguesia oferece para os Stuarts aceitam, obviamente, tá? Aceitam as condições, né? Se submetem primeiramente aí à ideia dessas condições impostas pela burguesia, mas o fato que a gente vê é que eles fizeram isso daí simplesmente, tá, para poder alcançar o trono novamente. O interesse desses Stuarts que chegam agora ao poder, o Carlos II e posteriormente o Jaime II, era continuar o projeto estabelecido pelos seus antepassados, né? Que era o projeto de um governo forte, centralizado, um governo de características absolutistas,
tá certo? Então, eles deram, digamos assim, uma enganada legal na burguesia. A burguesia se sentiu bem traída em relação aí a esses governantes, tá? A gente pode observar lá também pela questão cronológica que aquele que permaneceu mais tempo no poder, né, nesse período de restauração, foi o Carlos II, entre os anos de 1660 e 1685. O Jaime II, a gente já vai observar na próxima tela aí, ele governou um curto espaço de tempo, isso porque nesse período aí de 25 anos, né, que o Carlos II ele esteve ao poder, ele voltou, né, ele esteve à frente ali dessa restauração da monarquia, o direcionamento em rumo aí ao absolutismo e o descontentamento da burguesia foi muito grande, né? E os burgueses novamente eles se articularam para a retomada do poder, para reassumir o poder, né? Então, ó, o professor elencou para vocês ali, ó, o Carlos II, ele tem uma questão religiosa que envolve o governo dele que desagrada a burguesia, né? A gente tem que lembrar que a maioria dos burgueses ele seguia o calvinismo e o Carlos II ele seguia o anglicanismo e ele era favorável aos católicos que estavam no território da Inglaterra, certo? Vale a gente destacar que era muito recente ainda para na Inglaterra, né, as rivalidades religiosas que aconteceram sobretudo no período da Rainha Elizabeth, que teve como válvula de escape aí, né, um processo migratório que culminou aí com o surgimento das 13 colônias inglesas na América do Norte, que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América. Se nós observarmos ali, ó, o segundo item que o professor destacou também é um item bem complicado aí para os interesses da burguesia inglesa. Eu destaquei para vocês que o governo do Carlos II mostrou uma aproximação muito forte com a França. Tá? Vamos ver, ó, no século XVII, a França ainda era governada, né, pelas monarquias absolutistas. O absolutismo ele era muito forte no território francês. Esse absolutismo que nós vamos estudar, a derrocada dele na Revolução Francesa, vai acontecer no século XVIII. Tá? Então, isso representava um risco muito grande para essa Inglaterra que estava num processo de avanço, que estava num processo de mudança política. Tanto que, né, a burguesia representada lá pelo parlamento, ela busca algumas alternativas para tentar defender esses indicativos de restauração do absolutismo no território inglês. Destaquei para vocês aí a criação do habeas corpus, né? O que é o habeas corpus? É aquele procedimento, né, onde uma pessoa que fosse presa, né, ou que é presa, até hoje funciona assim, ela tem o direito, né, de responder aquilo que ela foi acusada pela prisão em liberdade até que se comprove realmente a sua culpa. Era uma forma que a burguesia encontrou de tentar se defender aí dessa centralização do poder que o Carlos II estava promovendo. E olha um detalhe, ó, os católicos ficaram excluídos desse processo. Tá? Então aqui mostra para nós que a Revolução Inglesa, ela também, além de ser uma disputa política, tinha uma disputa religiosa no meio. Tá? Bom, a ação que foi, digamos assim, culminante nessa restauração dos Stuarts e que denotou de forma bem clara e evidente para os burgueses ingleses que eles haviam cometido aí um equívoco foi o fechamento do parlamento novamente pelo rei no ano de 1683. Aí estava deflagrado realmente que os interesses da burguesia inglesa e os interesses dos Stuarts, né, da corte dos Stuarts do poder na Inglaterra não convergiam na mesma direção. Aí nós chegamos no no Jaime II, perdão. Tá? O Jaime II ele governa, né, o período final da restauração dos Stuarts, né? Também, né, colocava-se ali bem semelhante ao pai dele, né? Não tinha ligação com o calvinismo, né? O Jaime II ele era mais ligado ao catolicismo. Ele também continuou o processo de tentativa de restabelecimento do absolutismo na Inglaterra e ele tinha um apoio do monarca francês, né? O Luís XIV apoiava
né, essa ideia, né, do restabelecimento do absolutismo no território inglês, até mesmo porque para a França e para o Luís XIV, o que estava acontecendo na Inglaterra era um exemplo muito ruim, que poderia se esparramar ali por outros países, inclusive invadindo a França, né, e questionando aí as questões do absolutismo francês. Tanto que o movimento da Inglaterra ele influenciou lá o desenvolvimento das ideias do iluminismo, que foi muito forte no território francês. Bom, qual a alternativa encontrada pela burguesia francesa, inglesa, perdão, pela burguesia inglesa, para poder resolver esse equívoco que eles cometeram com a restauração dos Stuarts no poder? Então, ó, eles estabeleceram um acordo, né? Eles ofereceram um acordo, né? Então eles estavam muito com medo que essa questão do catolicismo, do restabelecimento do catolicismo, pudesse piorar ainda mais as questões políticas e sociais na Inglaterra, inclusive com a perseguição dos ingleses calvinistas. Então eles buscam uma aproximação com esse personagem aqui, ó, o Guilherme de Orange, de origem holandesa, que era casado com a Maria Stuart, né, a filha mais velha do Jaime II, e teoricamente, né, esse casal eles eram os herdeiros naturais do trono da Inglaterra. O acordo consistia na seguinte forma, ó, nós, burguesia, vamos estabelecer um movimento revolucionário, né, para colocar vocês no poder, adiantar aí o poder para vocês dois, né, o Guilherme de Orange e a Maria Stuart, e nós só queremos uma questão em troca, que vocês assinem aí um documento onde vocês vão submeter o seu governo ao parlamento, tá? E também, né, vocês mantenham aí a ideia de uma liberdade religiosa, inclusive aí com o estabelecimento do anglicanismo como sendo a religião oficial da Inglaterra, e apesar dos burgueses eles serem grande parte seguidores do calvinismo, eles enxergavam no anglicanismo aí uma possibilidade mais de diálogo maior, tá? Então, na verdade, o que eles estavam pedindo? Que eles assinassem a Bill of Rights novamente, né? A tal da Declaração dos Direitos, que era um documento que anteriormente, lá no século XIII, né, os burgueses do século XIII já haviam imposto esse documento lá ao rei João de Alcunha, né, o João Sem Terra. Com esse acordo estabelecido entre a burguesia inglesa e os herdeiros aí do trono da dinastia dos Stuarts, representados principalmente pelo Guilherme de Orange, nós vamos ter a última fase das revoluções inglesas, né, que aconteceu no ano de 1688, que nos livros e nos registros da história nós encontramos aí como a chamada Revolução Gloriosa, tá? Antes do professor passar ali, ó, nós estamos chegando no final da nossa aula, antes de eu passar o que nós anotamos ali, ó, eu queria dizer para vocês que a Revolução Gloriosa ela recebe esse nome porque ela foi uma revolução onde não houve enfrentamentos militares, tá? Onde não houve derramamento de sangue. Acho que essa é a frase que a maior parte dos historiadores e dos professores gostam de falar. A Revolução Gloriosa, ela ocorreu sem derramamento de sangue. Por quê? Porque ela foi um acordo, né? A gente já acabou de falar sobre esse acordo entre os burgueses e o Guilherme de Orange e a Maria de Stuart, né? A Maria Stuart. Tá? Então ela foi um arranjo político que se estabeleceu para agradar aí os dois grupos, né? Tanto agradar o grupo da monarquia quanto agradar aí o grupo do parlamento, né, dos burgueses. E por isso ela é conhecida aí como também, né, um movimento onde não houve derramamento de sangue, não houve combates, não houve embates, não houve enfrentamento, como aconteceu lá na Guerra Civil, né, na Revolução Puritana. Tá? Bom, passando aqui pelos itens que o professor colocou para vocês. Ó, é uma revolução burguesa, tá? A Revolução Gloriosa é uma revolução burguesa, assim como as outras fases da Revolução Inglesa, né? Das revoluções inglesas, nós também podemos classificar como revolução burguesa, uma vez que
havia uma liderança desse grupo que defendia ali interesses que estavam relacionados aí com a sua participação nas decisões políticas, tá? Então, por isso também é classificado como Revolução Burguesa. Ela estabeleceu ali a chegada, né, do Guilherme de Orange ao poder, né, entre os anos de 1688 e 1689, perdão. E no ano de 1689, o Guilherme de Orange, ele vai aceitar e ele vai assinar ali a Declaração dos Direitos, né? A Bill of Rights, que o professor comentou com vocês, que era aquele documento que fazia com que o poder do rei estivesse submetido ao poder do parlamento, tá? Então essa Declaração dos Direitos aí, ela tem a datação para os ingleses do ano de 1689, quando aí efetivamente o Guilherme de Orange ele assume o trono como Guilherme III, né? O rei da Inglaterra a partir de então. A Declaração dos Direitos, ó, ela estabelece aí um poder amplo para o parlamento. A gente pode até considerar esse item aqui, ó, é o fim do absolutismo na Inglaterra, é o fim, né, do poder absoluto dos reis da Inglaterra. O parlamento ele vai ter um poder muito grande, tá? De decidir sobre os impostos, sobre a propriedade privada, sobre as liberdades individuais, tá? Sobre a questão da divisão dos poderes, certo? Então, é um momento em que a burguesia ela chega ao poder, ela assume o poder, ela tem uma participação política agora efetivada através do parlamento, tá? A Revolução Inglesa, ela culminando aí com a Revolução Gloriosa de 1688 e a assinatura, né, da Bill of Rights em 1689, ela estabelece a primeira monarquia parlamentarista da história da humanidade. Ela vai dar aí início a esse movimento que posteriormente vai ser adotado por outras nações europeias. A gente vai ver isso na Revolução Francesa também acontecendo, com um caminho diferente do que foi a Revolução Inglesa, né? Com um momento diferente, até mesmo porque já vai ter uma ideologia que está montada ali, que é a ideologia do iluminismo, que a gente já trabalhou anteriormente. Aqui a ideologia do iluminismo ela ainda não alicerça esse movimento, né? Esse movimento ele é muito mais um movimento de prática do que um movimento que tem uma ideologia que sustenta ele anteriormente, tá? Mas o fato é que estabeleceu a primeira monarquia parlamentar da história da humanidade, né? Onde essa máxima que o professor colocou aí na apresentação, ela vai se fazer acontecer, né? Na monarquia parlamentar, o rei reina, mas não governa. E a partir disso, a partir desse movimento de 1688, aí, a Revolução Gloriosa, a Inglaterra ela vivencia esse sistema de monarquia parlamentar até os dias atuais. Né? É a implantação do liberalismo político ali, de uma democracia, tá? de um regime democrático representado por quem? Representado pelo parlamento. Tá? Na Inglaterra, os reis, a partir de então, se tornaram símbolos da nação. Eles são símbolos da nação, mas são muito mais figuras decorativas do que propriamente dita figuras que têm o poder de tomar decisões. Tá? Quem que toma decisão na Inglaterra? É a Rainha Elizabeth? Não. Era o Guilherme de Orange, o Guilherme III, no contexto da Revolução Inglesa? Não. Quem tomava decisões mesmo? O parlamento, através da figura do primeiro-ministro. Tá? O primeiro-ministro do parlamento inglês é aquele que é responsável por executar, né, as decisões tomadas pelo parlamento. Tá certo? Então, a figura do primeiro-ministro ela assume aí uma posição de destaque nesse sentido da execução. E os reis? Figura decorativa, tá? Como eu costumo dizer nas aulas todas, quando eu falo sobre a Revolução Inglesa, a gente também não pode achar assim, então quer dizer que os reis eles são assim, tipo, não vale nada? Claro que vale. Símbolo da nação, respeitadíssimos, né? Essas brincadeiras que nós fizemos aqui com a Rainha Elizabeth, esses memes aí, de certa forma eles não são vistos assim tão bem, né, pelos ingleses. Claro que eles podem ter senso de humor e tal, mas assim é um símbolo da nação deles que está sendo questionado, né? Então, e é claro, por exemplo, que se a Rainha Elizabeth ela sugerir alguma coisa para o parlamento inglês, eles vão ouvir. A população inglesa tem assim um respeito muito grande pela família real, tá? Tanto que eles sustentam essa família real.
né? Eles mantêm essa ideia da família real como algo significativo, tá certo? Galerinha, a gente não encerra ainda a unidade, porque a gente vai trabalhar com a questão relacionada com a Revolução Francesa na próxima videoaula. Tentar fazer uma síntese para vocês na próxima videoaula para a gente trabalhar a Revolução Francesa em um período só, né? Em um arquivo só, tá bom? Por hora, o professor encerra por aqui, né? E a gente está aberto aí para os momentos que vocês precisarem, que vocês tiverem alguma dúvida a respeito aí do que o professor comentou, a gente discutir, ok? Valeu, abraço, obrigado.